Tem um neurocientista francês chamado Michael Desmourguet. Ele publicou um livro, foi traduzido para o Brasil recentemente, intitulado A Fábrica de Cretinos Digitais. Caramba, velho. Conhecemos alguns. Não, mas ele fala que pela primeira vez na história, as crianças de hoje vão ter um QI menor que os pais, cara. Ô, louco. Então foi sério? o Desmourguet que falou Desmourguet. isso? Pela primeira vez na história. Vai baixar o QI? Vai. A primeira vez na história, a geração passada vai ser mais burra do que a que existe. Meu Deus. Ninguém mais lê um livro. Você só lê um... Não escreve, cara. Você não... Eu fico imaginando como é que é a letra dessa molecada, cara. E aí você vê, aí bota um texto maior, já ninguém lê. Aí ninguém quer postar mais texto grande porque ninguém curte. Aí virou um negócio muito superficial. Não, fora as abreviações das palavras, né, cara? Tem texto que eu vou ler ali eu falo, caramba, cara. Tem abreviações que fica assim. O cara escreve um texto de 2 páginas em 3 parágrafos. E aí tem uma outra questão, respondendo essa pergunta do Muzi, olha que bacana. Tem um conceito chamado inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que é realizado para fazer uma vacina. Você inativa o vírus, injeta o vírus em você, fragmentado, seu sistema imunológico cria um anticorpo, uma resistência a exposições àquele vírus no futuro. Os neurocientistas hoje têm demonstrado que você consegue vacinar o seu filho contra o estresse. Só que não é uma vacina que você toma. Você submete ao seu filho a pequenos estressores. Quando você faz isso quando você vai estudar isso, você percebe que ao pegar um organismo não muito velho, então uma criança / um adolescente, e submeter ele a pequenos estressores, na idade adulta, o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo de resposta ao estresse, você precisa dar um estímulo muito maior para ele responder. É como se o menino ficasse casca grossa? Isso. É a uma casca vacina grossa contra o estresse. fisiológica. Ele se vacinou contra o estresse. Deram pequenas doses de estresse quando pequeno e depois ele fica mais casca grossa. Só que em compensação, quando ele não tem essa dose, ele vira um mimizento. Isso. Aí qualquer coisa ativa muito cortisol. E aí o que Aí é o famoso Nutella. Aí o que é expor ao estresse a criança? Cara, se o seu filho você e o seu filho no shopping e ele quer pedir um suco e ele fala assim, papai, chama o garçom, eu quero um suco. Fala, chama você. Chama você, o filho. Chama você, filho. Chama o garçom ali. Fala, moço, eu gostaria de um suco. Não, mas eu tenho vergonha. Não, chama ele. Que legal. Não, mas eu tenho vergonha, não. Bota um prato de comida aí pra mim. Se você ficar sempre... Resolvendo tudo Cara, pra ele. aí a professora dá uma nota meio ruim, um 6, já liga lá e xinga a escola inteira, porque eu pago isso, como é que meu filho chegou em casa chorando? Velho, como assim, velho? Estuda um pouquinho mais, filho. Você tirou 6, agora tem que botar um pouquinho mais de esforço. As pessoas às vezes me perguntam, hoje a gente tem mais depressão. Eu falo assim, na minha opinião, pelo que eu vejo da sociedade, o futuro vai ser um pouquinho complicado quando essa geração de hoje alcançar a idade adulta. Porque a gente vê um fenômeno generalizado de pessoas que você não pode, de uma certa forma, os professores hoje não podem dar uma apertada, os educadores não podem dar uma apertada, porque tudo não pode, tudo é assim, tudo é assado. Você não pode falar, por exemplo, que se você acumular muita gordura visceral, você pode ficar doente, porque você está falando que você está julgando a pessoa pelo padrão do corpo dela. Não, a gente está falando que obesidade é uma doença, não que... Então, esse contexto de fragilização vai gerar um puta de um problema, cara. Já está gerando, na realidade. E, de certa forma, as crianças que no meio disso conseguirem ir ascendendo e criando casca, provavelmente no futuro serão aqueles que serão líderes. Vão ter uma saúde mental melhor, vão conseguir aguentar um não no trabalho. Serão líderes. E olha que louco. O principal fator de risco para desenvolvimento de depressão que a gente tem descrito hoje pela neurociência é um cortisol alto de forma crônica. O estresse crônico é hoje o principal fator de risco para depressão. Pessoas com síndrome de Cushing, que tem algum tipo de tumor na pituitária, no hipotálamo ou na adrenal, pressionando e liberando cortisol o dia inteiro, que o cortisol não respeita o ciclo circadiano, até 70%, 80% dessas pessoas têm depressão. Na população normal é 8%. Então, o cortisol alto aumenta muito a chance de você abrir um quadro de humor. E existe uma forma natural, comportamental, da pessoa baixar o cortisol? Exercício, dormir bem, se alimentar bem, o que a gente já sabe. Dá risada? Dá risada,
ter momentos hedônicos, momentos de prazer hedônico, então curtir. Mas também você saber que você está fazendo a coisa certa. A minha sócia é muito séria, extremamente séria. E uma vez eu brinquei com ela, eu falei assim, cara, eu acho que você deveria ir, tipo, num teatro de vez em quando, assistir uma peça de teatro divertida, engraçada, porque você cria um ambiente sério, você dorme sério, acorda sério, dorme focado, acorda focado, assim, chega um momento que você começa a se estressar por tudo, assim, de vez em quando parece que ela tá pegando, dando choque, sabe? Mas é aquele momento, é aquela pessoa que não relaxa, né, do tipo... Calma. Tá tudo bem. Você sabe que eu acho que tem gente que precisa ser assim? A pessoa, ela provoca isso. Sabe? Eu cheguei a conclusão. Você me conhece bem. Eu não ia falar, mas eu parei também de tentar porque eu percebi que ela precisa ser assim. A pessoa Até aprendeu porque você tanto não a funcionar consegue, desse jeito que... Porque você não consegue mudar uma pessoa com 70 anos. Já tá com a neuroplasticidade, o cérebro é bom em ser daquele jeito. É bom. Já não muda mais, imagina. Ele é bom. Agora, faz um cálculo na sua cabeça aí, Renato. Você pega uma geração que se expõe pouco ao estresse, é pouco vacinada, é pouco casca grossa, portanto o eixo HPA é muito mais reativo com pequenos estressores. E a gente sabe que o estresse é o principal fator de risco para depressão. O que vai acontecer no futuro, cara? Pois é. Porque diferente, por exemplo, minha sócia é uma muralha, velho. E aí, o que ele tá falando é inversamente proporcional. Uma pessoa frágil demais. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Nada abala minha sócia. Ela chega na academia, a pessoa... Nada abala ela. É uma pessoa, é uma muralha. Só que, em compensação, essa geração é o contrário. É uma geração que, cara, dependendo do que a pessoa ouve, acabou a vida dela. Tipo... Chegou na academia, não passou o cartão, não pôde treinar, acabou a semana. Tipo, meu Deus, não gostam de mim, acabou. No trabalho, recebeu uma negativa do chefe, ou o chefe falou um pouquinho mais grosso. Cara, eu quero sair dessa empresa, não dá, essa empresa não dá pra mim. Assédio. Aquelas teorias conspiratórias. Mas, cara, é uma sociedade que determina o que é doença ou não. É verdade. É, exato. Se a sociedade está doente, ninguém está doente. Percebe? Fato. Aí, o que eu te falo? Eu te falo uma coisa que é muito interessante quando a gente olha isso. A gente tem que entender o que era uma geração. Por exemplo, eu e você... Nós fomos crianças numa geração onde uma geração durava 25 a 30 anos. Ou seja, nós, eu e você, com 10 anos, a gente sentia a diferença do peso mais do que os nossos pais, né? Dos nossos tios mais velhos. Era o cara de 43, né? de 40 anos que tinha essa diferença da gente. Aquele tio chato, né? Nosso pai, sei lá, tinha 30, 35... Né? E aquele tio chato lá, moleque, eu não gosto do meu tio. Não, vamos lá na casa do seu tio. Puta que saco, nosso tio de novo. Né? Então, essa diferença, quando a gente falava choque de geração, não era só uma questão de pensamento, era uma aparência. Por que hoje é mais difícil? Porque hoje estima-se que uma geração, Renato, ela tem virado, por causa da velocidade de informação, e esse é um dos grandes responsáveis, a cada 7 anos. Isso quer dizer que, por exemplo, já existe um choque de geração na minha casa. A Clara com 12 e a Duda com 18. Olha só. Que louco, cara. E a gente tem... E por que tá tão ruim, tá tão confuso e tem tanta violência no sentido de agressão? Porque, veja só, vamos pegar a partir da geração da Clara, tá? Da molecadinha que usa... que tem acesso digital. A Clara tem 11 anos, tem um telefone e acesso digital. Voando e sabe mexer mais que eu. 11. Beleza. Qual que é a próxima geração? 18. E a próxima? 25. 3 gerações em 15 anos. E a próxima? 32. Nossa. Não, a gente tem 5 gerações. A minha e a sua, a galera de 39, a galera de 32, a galera de 25, a galera de 18 e a galera de 11. Uhum. Tentando coexistir num mesmo espaço com valores, pensamentos, raciocínios diferentes entre eles. Experiências diferentes. Então, criança. o que acontece? A gente tem essa falsa ideia que, entre aspas, a geração do mimimi é atual. Não. Ela já foi. A gente já tem 2 gerações que já estão contestando isso e já estão fazendo diferente.